Louvado seja o Senhor, meus senhores, os mais poderosos profetas do Senhor. Bem, povo abençoado, o Senhor Jeová, o Senhor Jeová Elohim, o Senhor Jeová Adonai, Jeová Mesgabi, Jeová Eli, o Senhor Todo-Poderoso, Jeová Rohi, meu pastor, Jeová Seli, Jeová Mikadishken, Jeová Caná, o Senhor, o poderoso Deus, o Deus ciumento, o Deus ciumento de Israel, o Senhor Jeová Tsori, o Senhor nossa força, minha força, o Senhor nossa glória, Kabodi, Jeová Direh, Jeová Goel, Hoshea Hashofet Hamelech, Jeová Ganan, Imeco, Jeová Rafa Ori, o Senhor minha luz, Jeová Shalom, Jeová Mashi, o nosso refúgio, Maoz, minha fortaleza, Jeová Maguen, o escudo, Tsori, Yashá, Sidkenu, Jeová Jireh. Ele falou comigo, povo abençoado, a respeito dos sinais da vinda do Messias, ao terremoto que está vindo à terra. E o Senhor já me colocou nesta tarde, nesse terremoto, e eu tive que correr pela minha vida. Eu vi os dois profetas de Yahweh, um glorificado e outro no corpo físico, correndo por suas vidas dentro daquele terremoto. E enquanto eu estava correndo, enquanto nós estávamos correndo, houve um tremendo... Primeiro eu vi jovens que caíram do muro, quando o muro quase desmoronou. Então, foi aí quando nós entendemos que era o terremoto. Um deles estava quase caindo, ainda segurando deste outro lado, mas ainda segurando com as suas duas mãos, lá em cima, na ponta do muro lá, mas a perna dele, o corpo dele já estava caído, pendurados para este outro lado. Então, nós entendemos que era o terremoto, fechamos tudo e começamos a correr. Nós vimos que o prédio desmoronou e algumas partes do edifício, era um edifício alto, estavam sacudindo e as partes caindo na nossa cabeça, os escombros caíam de lá de cima, pedras pequenas que caíam, como chovendo nas nossas cabeças enquanto corríamos. Nós temíamos que o edifício iria cair, desmoronar. Então, quando você vê esse terremoto, você vai ver um muro. Você vai ver um muro onde haverá muitos jovens que estão em cima daquele muro tentando pular. Mas então, um deles vai ficar pendurado, segurando o corpo dele pendurado deste outro lado do muro. Você vai ver isso nos seus noticiários, CNN, BBC, Al Jazeera. E todos estes noticiários globais, é um edifício alto, nós estávamos correndo por nossas vidas ao massivo terremoto vindo à Terra. Eu sei que esta é a segunda profecia em sequência que eu estou dando a respeito de um terremoto que está vindo. Há um terremoto recente que eu disse que estava vindo ao Burundi e outros vindo ao Quênia. Mas agora o Senhor falou sobre este também. E eu vejo muita correria. É tremendo, é uma coisa muito tremenda. A Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 24, o Senhor nos fala muito claramente quando os seus discípulos, os discípulos de Jesus, estavam saindo do templo com ele, e ele estava andando em direção ao Monte das Oliveiras, onde ele normalmente se sentava lá para ser restaurado e instruído pelo Senhor. Enquanto ele andava para lá, então os seus discípulos chamaram a atenção dele. A Bíblia diz que os discípulos, Mateus 24, do 1 em diante, os discípulos tentaram chamar a atenção dele para a magnífica estrutura do templo do Senhor, de onde eles tinham saído.
E ele diz, vocês estão vendo tudo isso? Tudo isso vai desmoronar. Tempo virá quando não ficará aqui pedra sobre pedra. Então eles ficaram muito chocados. Mas rapidamente eles vieram entender que o Senhor Jesus estava falando a respeito dos sinais do seu retorno para a igreja e do fim da era. O fim dos tempos. Os sinais do retorno de Cristo e os sinais do tempo do fim. Então, muito rapidamente. Então, em uma explicação muito particular, os seus discípulos sentaram-se aos pés deles no Monte das Oliveiras, na rocha. Então, ele abriu para eles, revelou os sinais que iriam acontecer quando os selos de Deus fossem quebrados no trono de Deus, os selos no rolo de Deus, quando você olha Apocalipse capítulo 6, e a quebra dos selos que o Senhor nos fez participar diante do trono de Deus em cada ocasião, quando ele quebrou um dos primeiros 4 selos e liberou um cavaleiro, eu vim até vocês ao vivo, eu dei a profecia, eu disse que eu acabei de chegar do trono de Deus, eu vi o glorioso Cordeiro de Deus bem diante de Deus Pai, quebrando os selos do rolo de Deus diante do trono de Deus. Eu tenho sido muito público com isso e vocês viram como estão a crise econômica global, como aconteceu, as guerras, as enfermidades, os 4 cavaleiros. Então eu disse, há uma ação real e um mandato que virá somente depois do arrebatamento. Eles agora estão simplesmente dando uma assinatura para cumprir as minhas palavras quando eu digo, eu vi os selos quebrados, para fazer vocês entenderem da gravidade e severidade e quão insuportável será a tribulação, para que vocês possam agora levar a sua salvação mais séria, a sua santidade mais séria e mudar a sua conduta, mudar o seu caminho e agora se preparar deliberadamente para a vinda do Messias. Agora, esta profecia que você vê em Apocalipse 6, já foi dada por Jesus. Então você pode muito bem dizer que quando Jesus estava na terra aqui, ele sendo a divindade de Deus, sendo Deus, ele já sabia e conhecia o conteúdo do rolo de Deus, que Deus Pai deu para ele 65 anos depois da sua ascensão diante do trono de Deus. Demorou 65 anos para Deus Pai finalmente dar a ele a revelação, para dar a ele o rolo. Então você pode dizer que quando ele estava andando na terra, ele já conhecia o conteúdo daquele rolo que estava dentro do céu. O rolo que o Senhor me permitiu, eu toquei fisicamente este rolo. E é por isso que quando seus discípulos vieram a ele em privado, sentado no Monte das Oliveiras, então os discípulos, então ele fez um resumo para eles, disseram, esses serão os sinais. Haverá fomes e terremotos em vários lugares, e estes são os terremotos que o Senhor agora está me enviando para profetizar para vocês, para trazer arrependimento, para trazer esta terra para o arrependimento e se preparar para a vinda do Messias. Então o Messias está vindo, povo abençoado, sejam santos. Lembre-se que sem santidade ninguém verá o Senhor. Obrigado, Toda Rabá, Baruch Hashem. להתראות. ערב טוב.